Tem uma entrevista especial sobre um assunto, porque nós estamos no Outubro Roxo. Esse é o mês internacional da conscientização sobre a síndrome de Rett. É uma condição que atinge uma menina a cada 10 mil. A doença faz com que as crianças que podem ter se desenvolvido normalmente até os 6 meses de idade percam a coordenação, a fala e o uso das mãos. Sobre este assunto, para entender melhor um pouco mais sobre esta síndrome, que é tão pouco falada, nós vamos conversar com a neuropediatra e diretora da clínica Abrat, Tamires Mariano. Boa noite, Tamires. É um prazer recebê-la aqui no Conversa Franca para tratar de um tema que é tão sensível e eu diria que até pouco conhecido por grande parte da população. Eu já inicio com uma pergunta que é para que você explique, afinal de contas, o que é a síndrome de Rett, quais as características assim mais marcantes e que tem mais a ver, assim, né, com a pessoa identifica ali alguns sinais, olha, é essa síndrome, é sobre isso que nós estamos falando. Boa noite. Boa noite. A síndrome de Rett, então, ela é uma desordem neurológica genética, como você comentou. Ela comete mais as meninas, porque a mutação está relacionada ao cromossomo X, e por isso a gente encontra mais meninas com síndrome de Rett. É bem mais comum nas meninas, mas pode ocorrer nos meninos. Sim. É uma criança que inicialmente é normal. Às vezes ela pode ser um pouco mais molinha, mas ela chega a sentar, muitas vezes a andar, ela chega a balbuciar ou até mesmo a falar. E aí, de repente, ela para de evoluir nessas habilidades e tem uma regressão do contato social, da comunicação, da parte motora também, mas principalmente do contato social e da comunicação, associado com a perda de função da mão. Então, é uma criança que segurava o brinquedinho, deixa de segurar. E ela também, assim, o que é característico, muito característico, é o uso das mãos de maneira estereotipada. Sim. Sempre aqui na linha média. Então, pode ser esse movimento de lavar a mão, de ficar com a mãozinha dentro da boca. Então, com essas características, a gente também pode ver no autismo. Então, ela é confundida inicialmente com autismo? É. Então, o cuidado dos pais, quando estiver observando alguma característica regressiva, né, assim, no seu filho, ele tinha aquela habilidade, deixou, principalmente se for menina, e se tiver essa questão das estereotipias com as mãozinhas aqui, principalmente, e deixar de usar um pouco as mãos, tem que pensar em síndrome de Rett. Doutora, eu ia exatamente fazer essa associação, né? Eu vi que muitas pessoas confundem com as características do transtorno do espectro autista e eu queria saber da senhora qual a orientação aos pais. Uma vez que os pais ou os responsáveis estão identificando algum atraso ou alguma regressão, o que fazer, quem eles devem procurar? A criança, mesmo muito pequenininha, né? 6 meses, 7 meses, 8 meses. Se os pais perceberam que ela está fazendo menos contato, né? Você chama, ela já não olha mais, está interagindo menos, né? Tem que avisar o pediatra. E se o pediatra, né, não orientar já ir para o neuropediatra, né? Os pais, por conta própria, também podem procurar. Porque eu falo que uma coisa que é importante, porque muitas vezes as crianças passam num pediatra aqui no posto, depois uma outra pessoa, não tem aquele pediatra longitudinal, e os pais são os maiores especialistas nos seus filhos. Então, se você percebeu qualquer regressão, acho que a palavra principal que tem que ficar aqui é essa. Você percebeu qualquer regressão, tanto social, quanto de comunicação, quanto motora no seu filho, isso é um sinal de alarme que não dá para esperar. Tem que procurar, né, um neuropediatra para que ele possa fazer essa avaliação. Porque, apesar do autismo realmente estar um assunto que está com uma incidência aumentada, que a gente tem falado muito, e é importante mesmo que a gente pense nele, mas existem outras coisas que podem, né, parecer com autismo, como, por exemplo, a síndrome de Rett. Então, se essa mãe percebe, né, mas meu filho era para estar andando, ele não está andando, ou ele está andando de um jeito esquisito, falava, deixou de falar, né, principalmente se for menina, aí sim tem que insistir, porque às vezes tem alguns médicos, neuropediatras sabem, mas às vezes nem o pediatra conhece a síndrome de Rett. Por isso a importância, né, do Outubro Roxo e da gente divulgar, porque tem tratamento.
apesar de ser uma doença, como você disse, que progride, né? Que tem sim uma piora ao longo do tempo, ela não é uma doença degenerativa, apesar da gente, né, ter esse curso que não é muitas vezes tão favorável, mas a gente já tem meninas mulheres, né, com 50 anos, com síndrome de Rett, então a gente tem que desmistificar isso, e cada vez surgem mais tratamentos, inclusive tem sido estudados medicamentos, né, terapias genéticas, para poder auxiliar ainda mais a qualidade de vida dessas crianças e a estabilização dessa progressão da doença. Doutora, inclusive, uma vez diagnosticada a síndrome, como costuma ser o tratamento, né? Acho que pode ser que alguém já tenha um diagnóstico, tenha alguma suspeita, para a gente também acabar repassando essa informação, que eu acredito que seja de grande valia. Certo. O tratamento, até o momento aqui no Brasil, né, recentemente foi aprovada como uma medicação nos Estados Unidos, né, foi aprovada pelo FDA, para tentar tratar alguns sintomas mais específicos mesmo da progressão da doença. Mas a gente ainda não tem, deve chegar aqui em breve, mas até lá, o que a gente pode e deve fazer? Estimular essa criança. Então, é uma criança que precisa fazer, né, as terapias de estimulação. Então, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapia, né, psicomotricidade, dentre outras, só que com um olhar diferente. É uma criança que a gente sabe que pode ter maior índice de apneias, né, que é aquelas paradinhas na respiração, que tem uma facilidade maior, às vezes, de engasgar. Então, é uma criança que vai precisar de uma avaliação também dessa deglutição, se ela não está engasgando. É uma criança que pode ter crise convulsiva, que pode ter muito distúrbio do sono, aí a gente tem que identificar para poder tratar. Então, a gente vai tratar, além do cuidado, né, de estímulos como um todo, a depender do que aquela criança tiver de outras alterações, como, por exemplo, isso que eu falei da crise convulsiva, da questão do sono. Eles podem ter as mãozinhas mais geladas, podem ter também a questão de escoliose, e aí ao longo, não tem uma receitinha de bolo, ao longo do desenvolvimento daquela criança, conforme ela for precisando desses profissionais e desses acompanhamentos, a gente vai fazendo. Mas tratamento específico, até o momento, o que a gente tem de mais promissor é esse que foi aprovado recentemente, que a gente está aguardando ansiosamente que seja aprovado no Brasil para que as nossas crianças possam começar a tomar. Então, por isso, é mais uma coisa super importante da gente divulgar, porque agora a gente tem aí não só esse, como outros tratamentos sendo estudados para poder realmente tratar, né, um pouco mais especificamente a síndrome de Rett. Doutora, só para a gente finalizar a entrevista, porque infelizmente nosso tempo é curto, eu queria que você deixasse uma mensagem aos pais, aos responsáveis, em relação a exatamente o objetivo do mês de campanha que é voltada, né, para a conscientização da população em relação à síndrome de Rett. Então, eu deixo as últimas palavras com você, para você fazer um alerta enquanto especialista nisso. Tá certo, pessoal. Nós estamos, eu estou aqui até com a minha camiseta, né, da ABRET. A ABRET, na verdade, é a Associação Brasileira de Síndrome de Rett, da qual eu sou médica voluntária da diretoria clínica. Sim. E a associação tem um papel fundamental no Brasil, que é justamente tentar captar esses pacientes e reunir, porque a gente precisa desses números até para poder conversar com o governo brasileiro e mostrar, olha, nós temos tantas crianças com síndrome de Rett diagnosticadas, né? E tentar conseguir melhores tratamentos, a aprovação desse medicamento. Então, a mensagem é que a gente divulgue a síndrome de Rett, divulgue a associação, a ABRAT, que tem o Instagram e o site dele, também com bastante informação, a gente orienta os pais a se cadastrarem. Se você conhece alguém com síndrome de Rett, que ainda não ouviu falar, né, da nossa associação, indique, né, o Instagram, o site, para que esses pais possam receber um apoio que a associação dá, além de fortalecer, porque é uma doença rara, então se a gente consegue unir essas pessoas, a gente se torna mais forte. Doutora, quero... E Rett é esperança e diagnóstico não é sentença. Eu acho que a gente pode fechar assim. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, pelas informações aqui para os nossos telespectadores. Então fica o convite também para toda a nossa audiência conhecer o trabalho que é desenvolvido pela ABRAT e depois pode consultar também essa entrevista que a gente vai subir nas nossas plataformas digitais. Muito obrigada. Falamos agora com a diretora clínica da ABRAT. Até a próxima, agradeço muito a sua participação.